Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, seu podcast de Divinópolis e região. Toda quinta tem sempre um entrevistado novo aqui, trazendo um assunto interessante, assunto relevante, né, para a nossa comunidade. E você pode ser o próximo entrevistado. Aproveitar e já agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Obrigado a Qualicar Proteção Veicular. Se você não tem um veículo ainda com proteção veicular, não deixe de fazer em planos a partir de R$ 79,90. Obrigado também ao Melhor do Pão de Queijo, sempre trazendo o melhor pão de queijo para os nossos convidados. Abraço, viu, Petrone? E o C Pinturas. Falou em pintura, o C Pinturas aí é pintor profissional. Hoje, no Pode Ser, vou receber ela, que tem um currículo enorme, formação gigantesca, escritora, pedagoga, atuante aqui em Divinópolis, na região, e também atuante uma bandeira que a gente vai falar muito, que é a questão do autismo aqui hoje no episódio do podcast. Deixa eu dar as boas-vindas para ela, satisfação recebê-la. Angelita Oliveira, seja bem-vinda. Muito obrigada, satisfação toda minha. Vamos falar desses livros, dessas obras. A Angelita que tem 2 filhos, um casal de gêmeos. E foi a partir daí, Angelita, que começou a surgir, que veio essas obras. Hoje você tem esses 2 livros que falam sobre o autismo, né? Tem mais outras obras para o público infantil. Acho que a parte de conseguir concretizar a escrita veio sim dessa relação com o Thor e com a Lisa, mas já tinha toda uma história, uma trajetória com a questão da pessoa com deficiência. Eu já tinha sido funcionária do Helena Tipoff aqui em Divinópolis, já tinha trabalhado com a educação especial, já estava com formação de professores, então a inclusão já era algo que a gente almejava muito, que a gente falava, que a gente discutia. O que diferencia, o que vai mudar é que depois que a gente tem filhos, né, os nossos direcionamentos mudam, e mudou com a vinda do Thor e da Lisa. Eu falo que nenhum mestrado na UFMG, na FAI, que foi o que eu fiz, trouxe para mim tamanho conhecimento, tamanha evolução quanto o Thor e a Lisa. Principalmente quando nós descobrimos, aos 4 anos, o Thor primeiro, depois a Lisa, são gêmeos, né? Que tinham um diagnóstico de TEA. E, a partir daí, todo o conhecimento, todo o estudo que a gente tinha foi voltado para as questões agora da mãe, que é muito diferente. Embora a gente consiga falar, não, mas é a mesma coisa, eu sou o Kleber, eu sou o jornalista, eu sou o pai, é muito diferente. Eu era Angelita profissional, educadora há muitos anos, mas com os filhos é tudo muito diferente. Haja visto que o diagnóstico do Thor veio aos 4 anos, porque até então a gente achava, não, ele é tímido igual o pai, não, essa característica, ele não gosta, ele tinha as questões sensoriais, não, ele só não gosta de vestir roupa. A gente nem percebia. E olha que eu tinha conhecimento, não como eu tenho agora, como eu já disse, mas eu tinha o conhecimento. Mas trabalhou, igual você falou, você trabalhou, né? Então, tem gente que pensa assim, aí é mais fácil o diagnóstico vir. Não, mas por mais que esteja lá dentro ali, você fica assim, não é. É isso, né? É aquilo, não. É igual você falou, né? Há uma negativa mesmo enquanto mãe, porque nós mães, né, quando a gente engravida, as pessoas perguntam pra gente, você quer um menino ou uma menina? A gente fala que é o quê? Quero que venha com saúde. Exatamente. Né? E aí eu engravidei de gêmeos. Foi uma fertilização in vitro de gêmeos. Ah, será que são 2 meninos? Será que são 2 meninas? Tive o privilégio, né? Eu acredito que é privilégio. E são lindos, viu? A gente tem uma história, né, Cléber? São lindos. Então, veio um menino e uma menina. Aí vem um menino e uma menina com algumas características que não era o que esperava. Eu já via que tinha algumas coisas, mas achava, como eu disse, que era deles, né? Que era do... Mas a gente esquece, e aí como educadora a gente fala muito disso, informações, a gente fala muito, que a gente fez dos marcos do desenvolvimento. Então, hoje eu olho para trás e falo, nossa, os meninos tinham comprometimento motor,
mas eu achava que era no tempo deles. E como educadora, eu tinha convicção, eu ensinava sobre os marcos do desenvolvimento. Então, isso é muito importante, tanto para a gente quanto mãe e quanto as educadoras. Tá tendo, até 4 anos tem que falar como que tem que falar, o que eu vou encaminhar para a fono, o que eu não vou encaminhar. E quanto mãe também, porque eu falo, não, o outro filho, às vezes a gente chama a mãe na escola e falava, olha, tá com um atraso na fala. É a mãe, não, mas meu outro filho atrasou foi mais, nós estamos no lucro. Então, assim, cada criança, cada ser, cada indivíduo é único, mas nós temos os marcos de desenvolvimento que precisam ser olhados, para que a gente atenda e veja isso precocemente, que quanto mais cedo o diagnóstico chegar, mais prognósticos positivos a gente vai encontrar. Você que está muito tempo na área da educação, né, principalmente tratando desse assunto, a gente tem visto avanços em relação ao assunto, né, a contratação de pessoas para trabalharem, né, com essas crianças, mas essas pessoas estão preparadas de fato? Essa é uma grande pergunta, porque há muitos anos eu já estou na educação, só no município de Divinópolis eu já estou há quase 25 anos. Então, já estou há mais tempo, né, na educação, e a gente ouvia muito, não estou preparado. E muito, né, nesse tempo, a gente via um caso, quando a gente começou a pensar em inclusão, tinha um caso na escola. Me recordo, supervisora numa escola de vulnerabilidade social, que, né, não cabe o nome agora, mas tinha um. E eu falava, gente, a gente não está fazendo inclusão. Ele andava para a escola, ele era do Fundamental 2, a gente não estava conseguindo. Isso há muito tempo. Me recordo também no Helena. Agora eu já falei do Helena, mas o Helena é menina dos olhos, né? E acho que é importante também, porque não tem jeito de separar a Angelita. Todo mundo que ouvir as minhas histórias, minhas experiências aqui, vão ligar. E eu sou bem rodada na rede municipal, na rede estadual, então tenho uma trajetória aqui em Divinópolis de várias escolas particulares, várias escolas municipais e estaduais. Hoje você está no CETEP. Hoje eu estou no município, aqui em Divinópolis, eu estou no município, né, na escola municipal CETEP, com o ensino fundamental 2. Na supervisão. Então, naquela época, lá no Helena, a gente tinha uma aluna com diagnóstico de autismo. Ela tinha 15 anos, ela ficava num espaço que jamais era um espaço adequado. E a gente sempre fala, eu mesmo não tinha, eu tinha terminado a faculdade com 20 e poucos anos, estudando, tinha visto pouco na graduação, e a gente pensava, como que eu vou criar conexão com essa adolescente? Ela era adolescente, com 15 anos. E eu criei conexão com ela com as minhas pulseiras. Eu sempre gostei muito, né, dos badulaques, haja visto, né, as amizades que eu fiz ao longo da vida, né? Tá aí a Tati, que não me deixa mentir, né? Vai ouvir a gente aí, vai lembrar disso. Hoje são outras prioridades. Não tem tanto badulaque, mas ainda continua gostando muito de valorizar o belo. E aí, naquela época, eu usava muito, e isso atraía. Só que ela estava num lugar, tinha uma professora excelente, que eu aprendi muito com ela, mas não estava numa situação. E era uma. Isso avançou. Hoje isso aumentou. Não vou chamar de avanço, né? Isso aumentou muito. Hoje nós temos, a realidade nossa é nós estamos dizendo de diagnóstico de autismo, não estamos dizendo de outros, né? Mas nós temos aí 3 em salas, e crianças e crianças pequenas. Mas você acha que isso aumentou talvez pela facilidade do diagnóstico hoje, pelo pessoal entender um pouco mais, né, por ter uma Angelita que escreve uma obra falando sobre isso, né, que leva isso para uma roda de conversa. Você acha que por isso, talvez, a gente tenha essa sensação, aumentou e tenha visto um cuidado maior com essas crianças? Eu acredito nisso. Tem gente que fala, tem outras hipóteses. A minha hipótese é justamente essa que você acabou de apontar. É que há uma conscientização maior, né, no olhar para o diagnóstico, há um conhecimento maior, porque hoje a gente fala de espectro autista, né, do TEA. Então, aí a gente vai agrupar, colocar outras características, por exemplo, o Asperger, que era considerado
QI alto, o QI era alto, coeficiente intelectual alto, mas coeficiente social e emocional baixo. Então, era considerado Asperger. Ele está dentro do espectro hoje, dentro do suporte, né? Do suporte 1, do autista de nível de suporte 1. Então, acredito sim que é uma maior conscientização, é a gente conversando sobre, é a gente dizendo sobre, e os diagnósticos mais conscientes. Tem gente que fala, mas tem diagnóstico, eu questiono o diagnóstico de determinado médico, questiono. Eu acredito que o diagnóstico precisa ser mais preciso. Por exemplo, o primeiro diagnóstico que veio lá em casa, que foi o do Thor, havia um diagnóstico de altas habilidades, inicialmente, né? Foi numa avaliação depois da pandemia, que a gente achava que estava tudo normal, e a gente via que ele tinha dificuldade de regulação e tinha outras dificuldades, né? Mas a gente viu mais na pandemia da regulação. Então, nós levamos para uma médica renomada em Belo Horizonte, que tem uma clínica há muito tempo no mercado, e é uma pessoa estudiosa que a gente já acompanhava, e foram feitos vários testes. Então, a gente começou com 4 anos, o diagnóstico foi fechado aos 6 anos. Mas, de início, ela falou, há características. Isso já de início? Ali de início. Quando ele chegou, ela disse, ela já viu, em algumas atividades que estavam ali naquela sala, né, ela já conseguiu ver o desempenho dele, ele mostrando, tanto com relação às altas habilidades, quanto às características que ela, na época, falou características autísticas. Mas demorou né, um tempo, foi estudo, foi reflexão. É claro que quando a gente pensa em autista de suporte de nível 2 e 3, é mais visual. Tem gente que olha e fala, nem parece. Eu acho que isso é uma maldade. Com mãe, com a criança, é uma maldade em dizer nem parece. Acho que a gente precisa rever quem ainda tem esse hábito, quem ainda fala assim. Porque, ou usar como antigamente, hoje já não tem esse uso, graças a Deus, e graças aos estudos, né? Com relação ao nível, de dizer que era leve, moderado ou pesado. Hoje a gente não fala mais isso. Porque leve para quê? Para quem? Porque o leve, para mim, pode ser como chumbo, como foi. Como é. E a gente não pode romantizar isso, né? A gente precisa olhar para isso com tudo aquilo que é necessário, buscar as intervenções necessárias, mas não dá para a gente olhar com um olhar romantizado. Então, ver, tá nas características, porque não tem rosto. Não é uma síndrome de Down que está ali, que tem características físicas que a gente olha. É comportamental, é uma forma do cérebro olhar diferente, né? Olhar para o mundo diferente, reagir ao mundo diferente. Então, muitas vezes, naquele primeiro contato ou naquele contato que uma pessoa tem com meu filho, por exemplo, ou com a minha filha, que é muito mais funcional, e o autismo em meninas é muito mascarado, há vários estudos sobre isso, embora cada dia mais é possível ver. Por exemplo, a minha filha, ela se mutilava. A gente começou a tratá-la de crise de ansiedade. E ela conseguia, diferente do Thor, ela que é uma menina, que entende que socialmente para ela ser aceita, já entendia isso desde pequenininho, que nós vamos passando isso, né? A gente não quebra esse ciclo. Ela entendia que tinha que ser aceita pela sociedade. Então, ela interagia, ela conversava, ela também com altas habilidades, tinha uma funcionalidade. Porém, quando chegava em casa, ela pagava um preço muito alto por isso. Então, ela se mutilava, ela se mordia, ela dava crises excessivas de ansiedade, né? E aí, isso ninguém via, isso não parecia. Não tem nada. Não tem, né? Agora, quando você, por exemplo, né, nós temos uma relação de nos conhecermos há muito tempo. Você me viu grávida, você viu os meninos crescendo, você participou. Quando você olha, você fala, nossa, é mesmo. Quando eu ia em determinado lugar com o Thor, ou quando o Thor vinha aqui e a gente convivia, é diferente do jeito que o Arthur convive. O Arthur, seu filho, pode trazer algumas questões, aí a gente fala assim, mas olhando de perto, todo mundo vai ter... Não. Não é assim, porque não interage autista. Não. Não tem isso. É outra maldade que socialmente as pessoas vão convencionando e criando preconceitos, né? E vão dando
rótulos, porque isso não é diagnóstico. Aliás, diagnóstico precisa ser feito por médico especializado e uma equipe toda. Não é população que dá diagnóstico, né? Deixa eu dar licença para me mostrar os 2 livros. Meu tem que ser 2, né? É gêmeos também. A última criação foi gêmeas também. Autismo em casa e autismo na escola. Vou mostrar nessa câmera aqui. Aqui tem um pouco ou muito da vivência da Angelita mãe, né, educadora, e tem uma diferença muito grande aqui, né? Porque aqui tem história, né, de fato. E aqui, quem adquire uma obra dessa leva o que mais do que conhecimento para casa? Então, escrever um parto. Esses são o 3º e 4º livro. Escrevi um A Saúde do Educador, que é fruto da minha dissertação do mestrado lá na UFMG. E depois escrevi um infantil, Por um Mundo com Mais Boa Darasta, né? E aí escrevi um parto. Escrevi muitos artigos, tem muitos artigos publicados, já fiz muita escrita. A gente não consegue sentar e falar, vou escrever. Mas essa escrita foi uma escrita muito gostosa. Não que o tema não que o que ele traz aí dentro seja tão fácil assim, mas foi porque quando os meninos tiveram o diagnóstico e eu tinha que procurar ajuda para os meninos, estou dizendo do autismo em casa, inicialmente o Thor não conseguia entrar para as terapias, então foram muitos meses que eu acompanhei. Depois foi trabalhado, os terapeutas trabalharam, nós trabalhamos, o Thor conseguiu entrar para as terapias. Quando o Thor entrou para a terapia, eu estava lá no consultório, sentadinha. Em algumas vezes a psicóloga até bateu no meu ombro, porque o cansaço bateu, eu tinha até dormido. Mas TDAH que sou, com diagnóstico, né, com P300, e aí também eles falam, virou moda. Eu não sei que moda é essa, gente. Não sei dizer de moda, de possibilidades, mas tem gente que acha que é. Então, não conseguia muito ficar parada. E eu comecei a conversar com algumas mães. E as mães me contavam das aflições, falavam, não sei se na hora que o meu filho está com determinado comportamento, se é uma crise, se é uma birra. E elas começaram a relatar essas experiências. Então, o segundo momento foi de ouvir essas mães. E algumas histórias eram parecidas com o que eu vivia, outras histórias eram além do que eu estava vivendo, porque os meus filhos tinham uma funcionalidade diferente da funcionalidade dos filhos dessas mães. E aquilo ficou me instigando. Eu já era uma estudiosa, desde sempre desde sempre estudei muito, formadora. Não, eu preciso compreender melhor para que isso seja mais leve para mim e também para as mães. Então, o autismo em casa surge justamente desses bate-papos. E como formadora também, eu tive a oportunidade de fazer algumas rodas de conversa com mães da educação infantil, do CEMEIS aqui em Divinópolis. E aqui logo que na capa você fala, lembre-se de que vocês não estão sozinhos. Isso. Então, o objetivo foi esse autismo em casa era isso, justamente esse, de olhar para a mãe e dizer, porque é muito solitário. É muito solitário. Eu vejo Pode ter um pai atuante, não é o que acontece lá em casa, o pai, eles falam, o pai participa. Não, assim como na sua casa, né? Que eu sei, tá vendo? Conhece, né? Chama gente que conhece. Não é participativo, é que ajuda a mãe. Não ajuda. É um pai participativo, diferente, muitas vezes, do que está no mercado. E quando a mãe tem um diagnóstico, isso foram vários relatos, quando a mãe tem um diagnóstico, a tendência do pai é ir embora. Ele não dá conta disso. A mãe que fica até o fim. Por isso que a gente tem um tanto de casos, aí se você for ver nos últimos tempos, o tanto de casos de suicídio, de mães que realmente chegam no limite e não consegue. A conta é muito pesada. É muito pesada. Eu chego a arrepiar. Porque se a gente vai ver... E outra coisa, dentro do aspecto, é uma diversidade. Então, cada um vai apresentar a sua dificuldade. Então, a intenção era de ajudar essas mães, aproveitando as vivências, os relatos que elas trazem. Né? E onde foi escrito esse livro? Acredite se quiser. Foi escrito nas cadeiras das terapias. Sim. Estou à tarde, né? Busquei isso judicialmente, isso é uma outra história, é um outro papo. Nesse momento, eu me resguardo de não falar sobre isso. Inspirei algumas mães, algumas mulheres para buscar seus direitos. Vou continuar inspirando para que outras mães, para que as nossas filhas não precisem passar por isso, não precisem lutar desse jeito, mas conseguir esse direito, né? Que ainda está
em juízo, não finalizou o processo, e fico, então, à tarde eu fico, que saudade eu tenho de quando eu vinha para Divinópolis, porque eu sou mamãe que mora em Itaúna, minha história é lá, minha família é lá, vinha, trabalhava o dia todo e voltava, tinha tempo de qualidade só à noite, porque agora eu fico com exclusividade. Eu gosto de brincar, porque antigamente aí eu quero que me entenda bem, gente, não use isso contra mim, mas eu falava, todo mundo fala assim, os meninos são carentes, porque eles são muito garradinhos comigo, né? Os meninos são carentes, porque a Angelita trabalha muito, e trabalho mesmo. Trabalha muito. Agora, eles são tão agarradinhos, eu brinco, deve ser overdose de mãe, porque é o tempo inteiro com a mãe. E eu sempre fui muito presente, mas tinha essa questão de trabalhar o dia todo. Então, sentada no consultório, uma TDAH sem ter o que fazer, vai lá e pega o bloco de notas do celular, dos registros das conversas com a mãe, começa a colocar. Então, além dessa acolhida, esse livro ele traz ferramentas. Ele fala um guia prático, longe não tem a pretensão de ser um manual, mas tem algo que aproveite toda essa conversa, todo esse diálogo, todas essas atividades, tudo que as mães passam, que eu passo, que as mães passam, e traz ferramentas, estratégias, para que tudo possa ser mais funcional, mais leve, que essas crianças e esses adolescentes consigam estar inseridos, porque eles estão cada dia mais chegando, né? Na sociedade, nas profissões. Então, a gente precisa olhar para as limitações. Até nem gosto de falar de limitação, das possibilidades. E a gente trabalhar em cima das possibilidades para que isso avance. Você falou da questão do livro, ele é dividido em capítulos, né? Por exemplo, no 4, comunicação acessível, a importância da comunicação no autismo. No capítulo 5, tem o estimulando a interação social, acredito que é um desafio pesadíssimo, a questão que é a importância da interação social para as crianças autistas. No capítulo 6 já fala da criação das rotinas. Aí ajuda muito, porque o autista ele precisa disso. E muitas vezes é um ajuste pequeno. Às vezes você fala no consultório com a mãe assim, você já tentou a regulação da respiração? Você já tentou organizar com ele, fazer um quadro de rotinas? Porque lá em casa eu fiz isso, deu certo demais. Eu fiz o quadro, então ele compreende essa rotina, que agora vai ser assim, que depois vai... Porque ele precisa disso, para o cérebro dele funcionar melhor, né? Mais funcional. E melhor para mim, melhor para a mãe? Também. Mas principalmente melhor para essa criança, né? E aqui nós temos o autismo na escola, que é reconhecer a existência do autismo na escola. Aí você fez aquela pergunta de pensando assim, tem mais pessoas, né? Está garantindo mais pessoas junto. É super importante isso. Realmente é um avanço. E daí, né? Aí se você continuar lendo a orelhinha do livro, né? A gente vai ver, compreender o aspecto do autismo é uma responsabilidade inadiável para toda a comunidade educacional. E aí vai falando da importância da formação docente. E não só da formação, mas da informação e estratégias que possibilitam. Porque aqui, reconhecer a existência é legal, faz a gente trazer mais profissionais. Mas o mais importante que isso, fundamental, é compreendê-lo. E compreender, nós vamos conseguir agir. De fato, né? Criar estratégias, criar empatia, porque a gente também não pode colocar só essa conta no colo do educador, né? Outra questão que você trouxe... Manda para a escola, que lá vai ajudar, vai resolver. Ou dizer também que o professor vai conseguir, só que a gente precisa... E eu tenho falado muito disso nas formações que eu faço, e continuo na região, eu falo, quando estaremos preparados? Porque a gente não estava no passado que tinha um, e ainda não estamos com um na escola. Ainda não estamos com 3, 4 na sala. E como que nós vamos ter isso? Com informação. Com teoria e prática juntos, sem essa dicotomia. Né? Então, assim, se você pensar assim, Angelita, o seu livro garante a teoria toda do autismo, eu vou dizer não. Tem autores que já estão com um vasto estudo e que produzem e que escrevem. Quem sou eu na fila do pão? Que escrevem muito melhor do que eu. Mas a intenção foi justamente juntar aquilo que eu tinha enquanto formadora, no caso, esse livro, inclusive eu dedico a uma Escola Municipal São Sebastião, que começou lá as minhas indignações até, as minhas inquietudes, para que eu pudesse ajudar
junto com as inquietudes dos educadores. Era uma escola que tinha, né, algumas crianças e que tinha algumas situações de crise que eu já tinha enfrentado junto com as educadoras, que eu estava no cotidiano da escola, na lida cotidiana. E em vários momentos elas diziam: Angelita, mas eu posso dizer para as outras crianças, deu crise, a gente não dá. Se eu começar a passar mal, se alguém que está aqui conosco começar a passar mal, a gente vai parar essa gravação. Não tem como uma criança dar crise e depois a gente continuar no processo educacional da ensinagem, da aprendizagem, sem de fato, olhar para esse lugar. E como nós vamos conversar com as crianças sobre isso? Com histórias. Como que nós vamos aprender? Ah, mas eu preciso aprender. É tão sério isso, Kleber, que você já deve ter ouvido dizer. Eu ouvi, e não ouvi de pessoa leiga, não. Era de pessoas que haviam estudado, são pessoas que têm títulos, que autismo é doença. Não sei se você já ouviu. Já ouvi. Muito, né? Muitas vezes. É um equívoco enorme, porque autismo não é doença. Aí a pessoa é o quê? Faz parte da neurodiversidade. E aí a pessoa diz assim: não, mas é doença sim, porque tem que tratar com medicação. Não, a gente não trata o autismo. A gente trata os sintomas que vêm com o autismo, que são barreiras para a aprendizagem, para que a criança, o adolescente ou o adulto conviva na sociedade. E para isso tem o remédio e as terapias. Né? Por isso que a gente, quando indicado. Então, isso vai contribuir para que ele seja, eficiente ou funcional ou feliz ou adaptável, ou nem sei se adaptável é a palavra correta, mas que ele seja capaz de conviver na sociedade, que ele consiga aprender na escola, que ele consiga funcionar em casa, né? Então, algo que é para a vida. E realmente ele precisa desconstruir. Autismo não é doença. Onde encontra suas duas obras? Então, eu vou até fazer um lançamento aqui em Divinópolis, vai ser na INEX-PC, sou professora lá na pós-graduação, então me fizeram o convite, estaremos lá falando um pouco mais sobre o autismo, né? E vai ter esse lançamento, me parece que no dia 5, depois a gente compartilha direitinho essa data. E aí vai ter vendas, né? Os que eu tenho, que eu ainda não vendi, que não era a minha prioridade, todo mundo começou a falar, eu quero, e eu não fiz venda porque a intenção, acho que de todo autor, muitas vezes, é escrever e fazer com que essa escrita chegue. E eu quero isso, essa acolhida, tanto para os educadores quanto a família, eu quero que chegue. Essa informação, essa experiência de pedagoga, de profissional da educação, de mãe. Porque eu quero que chegue nas crianças e nos adolescentes. Porque hoje tem muita mãe aí, né, que talvez passa por uma situação assim e não tem essa informação que você tem, essa formação, essa experiência que você teve, que você contou aqui, que mesmo diante de tudo isso, ainda encontrou barreiras para identificar dentro de casa. Isso. E depois que identificou as dificuldades, eu tive muitos problemas. Foi muito doído essa trajetória, né? Com relação a pessoas, a gente perde muito quando vem diagnóstico, quando a gente busca, né? Tá lá falando de novo sobre isso. Mas agora só fala sobre isso. Mas eu também fui muito acolhida. Eu também tive muito colo. E eu quero dar esse colo também para essas mães, para essas educadoras. Já comecei isso nas formações, até deixo o meu contato. Quem quiser pode me chamar. Não tem todas as respostas, mas nós vamos construir juntas. E aí, quem quiser ir nesse lançamento, aqui em Divinópolis será nesse dia, mas já pode comprar o livro. O livro já tá à venda na Uniclep e também na Amazon. Já tem um tempo, né, que está à venda, já venderam alguns exemplares, já está chegando. Eu busquei uma linguagem mais acessível, uma linguagem que fosse de encontro. Você vê que o livro, a letra, quem pega, fala assim, quem vê a primeira vez, eu quero. Falei, já vai ter um lançamento. É uma letra maior, sim, que consiga trazer, de fato, assim, uma leitura que não seja cansativa, uma leitura que vá trazer mesmo possibilidades, ferramentas, né, para que a inclusão aconteça. Na minha casa, na sua casa, porque quando seu filho vai para a escola e ele tem a oportunidade de lidar com uma criança que apresenta
seja autista, seja uma criança que tem alguma deficiência. Isso também ele está passando por uma oportunidade de evolução, de ser uma criança melhor, de ser um ser humano melhor e de compreender, de fato, a inclusão. É, igual você falou aqui, tem muito mais que uma linguagem, né, de uma escritora, né? Tem uma linguagem de mãe, né? Uma linguagem de professor, uma linguagem que a pessoa realmente vai entender, né? Aquela mãe, né, que precisa receber essa informação, ela vai entender de forma o que a Angelita vivenciou, o que ela vivencia, e ela traz aqui um pouco dessa rotina, seja ela em casa, seja ela na parte da educação, na escola, inclusive, até acredito que seja muito recomendado para pedagogos, né, que estão entrando agora, né, os assistentes, os assistentes, né, hoje, né, que fazem parte da rotina aí de várias escolas, e que bom, né, que estão se abrindo para isso, né, contratando cada vez mais, mas precisa também de informação, né, porque ser só o assistente e não entender de fato, né, o que acontece, o que é de fato o caso, também talvez assim não vai proporcionar aquela acolhida que a criança precisa ali no ambiente escolar. E essa conscientização é muito importante. Hoje a gente já tem nacionalmente, por exemplo, que acontece em agosto, do dia 21 ao 28, a Semana da Pessoa com Deficiência. Cada ano ela tem um tema, né? E esse ano está falando dessa autonomia, desse protagonismo, de ter uma vida, propiciar que essas pessoas tenham uma vida mais autônoma, né? Tenham uma vida leve. E aí é muito importante esses livros saírem, é muito significativo. É claro que eles já estavam no forninho, né? Já veio descrito, mas foi muito significativo também sair em agosto, porque tem toda essa intenção, tem esse objetivo de fato, contribuir. E contribuir muito, né? Com certeza. O que você, Angelita, né, como mãe, né, hoje de 2 crianças, né, com autismo, né, da Lisa, do Thó, o que você diria naquela câmera ali para as mães, né, que passam por isso, né, vão passar por isso aí? O que você diria? Porque você é mãe de 2 ainda, são 2 em casa, né? E talvez essas mães não tenham essa formação que você teve, que você buscou também, né, para trazer nessas 2 obras aqui também. O que você diria para essas mães naquela câmera ali? Eu diria, sejam fortes e corajosas e que vocês não estão sozinhas. Então, vamos juntas, vamos buscar os atendimentos, que também são muito difíceis, não adianta romantizar. Sei o quanto é difícil para vocês conseguirem, muitas precisam trabalhar, muitas abandonam o trabalho, não têm direito ao benefício, é muito difícil conseguir o benefício. Muitas não têm o atendimento ampliado na rede pública, e eu digo de vários municípios que eu vivencio. Então, vamos continuar na luta. Seu filho, sua filha precisam de vocês. E vamos juntas, é isso. E a Angelita super disposta, o Instagram dela, a gente vai colocar o Instagram dela aqui também, para você poder acessar, poder seguir ela lá, acompanhar um pouco dessa rotina. Eu tenho certeza que chamar ela lá, ela vai te dar atenção, vai conversar sobre, porque é um assunto assim que ela já dominava e hoje ela vivencia todo dia. Hoje, né? Não dá mais para separar. Antes eu consegui separar a educadora da mãe. Hoje está juntinho. E isso é muito positivo. Isso é muito positivo, porque ameniza. Tem dia que a gente desespera, tem dia que a gente chora, a gente passa, às vezes, assim, a gente vivencia as 4 estações num dia, e ainda tem um furacão no meio, um tornado, mas no outro dia também isso ameniza. Por isso que é importante a rede de apoio, a gente estar junto. E na internet tem muitas pessoas com um discurso muito bom, muitas indicações, pessoas que já vivenciaram também e que trazem estratégias, que trazem ferramentas que podem nos ajudar. Hoje tem muitas ONGs também, né? O que você me fala dessas ONGs que têm ajudado, né? Tem sido de forma realmente pontual no seu ponto de vista? Eu acredito que muitas pessoas têm acesso, muitas crianças e adolescentes têm acesso aos atendimentos graças à organização dessas ONGs. A gente está vendo crescendo bastante. Aí tem gente que fala assim, mas o poder público precisa fazer. Eu concordo. Precisa existirem políticas públicas. Mas, enquanto isso, nós também podemos caminhar juntos. Eu sempre gostei dessa forma diferenciada de organização da sociedade. Eles conseguem organizar de uma forma, muitas vezes, que não tem essa exigência do
do que o setor público passa por muitas vezes, né? São muitos critérios. Então, as ONGs conseguem chegar de uma forma diferenciada e é caminhar junto, né? Nenhum substituir o dever do outro e nenhum pegar a tarefa que é do outro, mas não tem jeito. Se a gente pensar em inclusão, né? O que é incluir? É pensar que precisa estar todo mundo conectado. No mundo de muita conexão, porque hoje tecnologia está aí a nosso favor, é muita conexão. Mas a gente precisa de atitudes, de ações mais conectadas para que a gente consiga mesmo. Porque senão a gente vai falar que a gente faz, a gente vai dizer que a gente tá fazendo, mas a gente não vai ter prática. Mais do que ser lida, ou mais do que a minha escrita chegue de forma de leitura, eu quero ser aplicada. Eu quero ser sentida, eu quero que faça diferença realmente, né, na vida desses agentes, dos educadores, das famílias, das crianças e dos adolescentes. E como a gente estava falando das ONGs, muitas vezes é isso também que elas querem. Elas querem que a sociedade seja assistida. Então, eu acredito muito no trabalho, não tenho contato direto, tem uma ONG, tem uma associação em Itaúna, que a gente é muito mais dos amigos, então a gente se reúne, a gente se apoia, a gente tem um grupo que a gente olha uma para a outra e fala, nossa, hoje foi muito difícil, né? Aqui, um abraço te ajuda. Porque, às vezes, o que a gente tem para oferecer ao outro nessa caminhada é um abraço. E faz toda a diferença. Emociona. Emociona. Né? Emociona. Porque, muitas vezes, esse abraço vai ser tudo para essa mãe. Vai ser a acolhida que ela precisa, vai ser aquela mola que vai ajudar ela a ser forte e corajosa por mais um dia. E é um dia de cada vez. Não tem adianta, jeito. Né? É um dia de cada vez. Ah, mas o que vai ser lá no futuro? O que vai ser do meu filho? É um dia de cada vez. E a gente tem visto muitas mães e pais muito jovens que têm passado por muitos desafios. Muitos desafios. A Angelita vai tomar uma água. Deixa eu falar aqui dos meus patrocinadores aqui. Agradecer a Qualicar Proteção Veicular. Se você tem um veículo e não tem proteção, está correndo um risco sério, viu, gente? É o seu veículo protegido 24 horas por dia contra colisão, furto, fenômenos da natureza e muito mais. Não deixe de fazer um orçamento, procurar a equipe da Qualicar, com escritório em Divinópolis e São Gonçalo do Pará, mas atendimento no Brasil inteiro. Fez a proteção hoje, o seu veículo já está protegido, viu? Contra tudo. Então procure lá a equipe do Ricardo, abraço para o Ricardo, agradecer o patrocínio, ao apoio e a confiança aqui no nosso podcast. Valeu, viu, Ricardo? Muito obrigado aí. Se você não tem Qualicar, está correndo um risco sério, viu, meu amigo? Pode fazer, que essa eu garanto. Falar também do Mió do Pão de Queijo. São mais de 20 sabores de pão de queijo. Daqui a pouco a Angelita vai experimentar, hein? Ai, que delícia. O Mió do Pão de Queijo do nosso amigo Petrone, que fica ali na Rua Bahia, quase esquina com a Goiás. Inclusive, o Petrone está reformando lá, já está quase pronto, dobrou o espaço, porque o Mió do Pão de Queijo fica assim, ó, lotado. E está ficando bonito, viu, Petrone? Parabéns, viu? São mais de 20 sabores. Você está vendo as imagens aí, gente, é irresistível. E aquele pão de queijo que realmente tem recheio. Não é aquele que você abre procurando recheio, não. Esse, ele sai para fora do pão de queijo quando está assando. Não é exagero, não. Você está vendo as imagens aí. Mió do Pão de Queijo. Passa lá e experimenta. E agradecer também ao Anderson Pintor. O C Pinturas. Vai pintar? Vai reformar a sua casa aí? Procura um pintor profissional. Chega de pintor enrolado, viu? O Anderson faz compromisso sério e entrega o melhor. Sem desperdício de material, tem também o lixamento 99% sem poeira. Olha que maravilha, hein? Porque reforma em casa, vai da poeira. O Anderson faz o lixamento, tem uma máquina específica para isso, que elimina 99% da poeira dentro do ambiente fechado de casa. Então, tá aí. Tá esperando para quê? Vai pintar? Vai reformar? O C Pinturas, a melhor opção. A gente segue aqui como pode ser, recebendo hoje Angelita Oliveira, escritora, ela que também atua na área da educação há quase 25 anos em Divinópolis já?
Só em Divinópolis. Só em Divinópolis. Mas se contar muito dessas experiências, vão acabando contando a idade, mas sem problema não. Acabei de fazer 48 no dia 7, estou ainda em processo de comemorações. Aqui eu quero aproveitar que você falou aí dos seus patrocinadores. Acabei de receber no grupo dos professores um pedido de indicação de seguro. Então, ó, professor Valquir, professor de ciência do CETEP, tá aí a indicação. Pode pegar acesso à seguradora, porque se o Kleber falou... Pode acreditar. Pode. Até eu acho que eu vou mudar, viu? Vou mudar da minha seguradora de Itaúna para essa seguradora daqui. Exatamente. A Qualicar Proteção Veicular, a partir de R$ 79,00 por mês, tem um veículo 100% protegido. E eu garanto, viu, gente? Eu garanto porque eu conheço o Ricardo há muito tempo e sei que o Ricardo é um cara muito certo e muito correto aí. Pode falar e pode indicar por minha conta lá. Ó, mais um processo de inclusão, porque a gente atendeu o outro naquilo que ele precisa, é um processo de incluir. Estamos aí incluindo o colega, vou reforçar com ele quando eu sair daqui. Exatamente. Tá aí a Angelita participando com a gente do Pode Ser, que é o seu podcast. Queria falar com ela também da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é celebrada agora no mês de agosto, né, Angelita? E você que está envolvida com isso, esteve muito envolvida, para a gente Helena Tipoff aí, tem que celebrar, tem que ser lembrado e tem que ser falado. E os municípios abraçaram isso de forma muito legal, porque é legal no termo da lei, é algo que vem enquanto lei e da forma de conscientização. Então, a gente vai ver os municípios inseridos em ações que, de fato, vão promover reflexão, conhecimento, para que essas pessoas sejam de fato incluídas. E, sim, por exemplo, nós lá no CETEP, nós estamos organizando várias ações. Amanhã, pensando na data, né? Mas a abertura, por exemplo, vai uma Cerece, então as famílias vamos ter bate-papo com a autora, vou estar lá com as mães. Bacana. Nós já começamos esse processo, então a gente enviou para as mães um formulário de questões. Qual é o seu desafio com seu filho hoje? Que tem deficiência. Então, elas mandam para a gente e depois, no bate-papo, nós vamos conversar sobre isso. Porque aí há a troca. Eu fiz dessa maneira, como que foi feito? Então, assim, essa semana amplia a discussão, contribui para que a gente, de fato, conheça, não saia falando por aí que criança... Os termos, né, equivocados, eu nem vou falar, porque depois pode ficar... A gente já desconstruiu muitos deles, mas o termo correto é esse, né? Pessoas com deficiência. Não é deficiente, é pessoas com deficiência, né? Além de promover uma discussão para a conscientização e para o avanço dessas pessoas com deficiência, ainda propicia, como eu disse, né, a questão de outras pessoas que às vezes fica dó, coitado, consegue ver de uma outra maneira ou consegue compreender, porque muitas vezes é por falta de conhecimento, né? Cria preconceitos com determinadas situações e que depois que a gente viu que foi implementada essa semana, avançou no conhecimento, avançou nas reflexões com relação à pessoa com deficiência. É igual uma coisa que você falou aqui logo no início lá, que eu vou levar para a vida, né? Que é a questão do que todo mundo fala, no autismo é moderado, existe realmente não existe isso, não, porque ou pode ser moderado para quem está de fora, mas será que é moderado, né, para a Angelita, né, que passa por isso tudo? Será que esse moderado realmente é moderado? Realmente eu acho que o que você falou foi pontual, não tem que existir isso mais. Pronto, tem um diagnóstico ali, é isso, é moderado, é isso aí. Porque eles começam a fazer essas distinções, até nem sei do termo, até do suporte 1, 2 e 3, eles começam a não, a mãe que vai ter direito à redução de carga horária, que é uma lei federal, a lei Romário, é aquela que tem um filho que tem um suporte, que tem um autista de suporte 2. Mas aí cadê o síndrome de Down que não tem essa classificação? E muitas vezes, aquele de nível 1 tem um prognóstico muito bom se tiver os atendimentos. Se não tiver o atendimento, ele vai mudar, sim. Foram 2 até evoluir. Sim. Então, é muito importante a gente pensar que quando a gente... O próprio benefício do governo federal, né, que teve uma discussão grande agora, havia uma possibilidade de tirar do nível de suporte 1.
E aí, eu acho que a gente entra assim também pensando lá, dialogando, indo beber das fontes da filosofia. A gente vai pensar da filosofia, né, dos conceitos sociais. Quando a gente pensa empatia, por exemplo. Aliás, eu trago esse conceito no livro, eu aponto, né, da gente ter empatia pela inclusão, pelas pessoas que estão passando por essas situações, mas depois dessa escrita, que aí já é uma nova reflexão, eu tenho pensado muito se de fato existe o conceito empatia, sabe, Kleber? Não sei se você vai conseguir, esse pessoal aí de casa também vai conseguir acompanhar meu raciocínio, mas é quase que impossível eu estar dentro da pessoa para, de fato, sentir. Porque empatia, quando a gente vê, né, no conceito dela, é estar colocar no lugar do outro. A gente pode até se colocar no lugar do outro, mas a gente não vai sentir como o outro. Eu já tive experiência com mãe, né, que tem o suporte 3, que o filho não tem a comunicação, que não tem a verbalização, que não consegue ficar quieto por alguns segundos, que a mãe fica desesperada, que a escola chama e fala, não dá conta do seu filho, e a mãe quer dizer assim, eu também não estou dando conta, eu estou precisando de ajuda. Que a gente olha e fala, eu entendo o que você está passando. Não tem como. Assim, a gente pode até entender, mas a vivência é outra. Então, o que a gente pode ter é compaixão, né? A gente começa a mudar o conceito e a gente pensa assim, olha, eu compreendo o que você está falando. Eu estou aqui junto eu estou aqui, posso ir junto com você, posso te ouvir, vamos buscar, vamos ver o que a literatura fala, o que outras pessoas fizeram, vamos conversar, vamos criar rede de apoio, mas eu não posso viver para você. Então, tem questionado. Aqui aparece muito conceito, mas vem aí escritas novas com relação ao conceito de empatia e a gente conseguir, de fato, contribuir para que que a vida do outro seja mais leve, de alguma forma. Com certeza. E essa reflexão que você fez era muito interessante, realmente leva a gente a pensar em relação à questão da empatia, porque hoje se fala-se muito isso. Nossa, realmente a empatia... Está muito banalizado o conceito, né? Banalizou. Porque é difícil de vivenciar. Então, você, não, tem que ter empatia, tem que ter empatia. Mas como você está vivendo essa empatia? Como você está conseguindo, de fato, tocar o outro, tocar no outro, ajudar o outro, auxiliar o outro? É isso aí. Angelita Oliveira... Então, agora, lançando esse livro já em Divinópolis, agora no mês de setembro, Isso. Vai compartilhar essa informação com a gente. Nós vamos compartilhar, inclusive, também aqui no nosso Instagram do Pode Ser. Ela vai marcar a gente lá, nós vamos fazer questão de compartilhar nos stories para você estar acompanhando também o lançamento dessa data. E vamos deixar todos os contatos, né, para você, né, que vivencia isso todos os dias. Porque não é um dia ou outro, não. É todos os dias. Então, você que vivencia, quer adquirir essa obra, quer conversar com ela um pouco também, a Angelita está à disposição para isso. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer ela ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Pode Ser, falando desse assunto tão importante e necessário, inclusive, levar informação. Eu que agradeço demais. Agradeço de participar do primeiro podcast. Eu gosto de falar bastante. Sou sempre muito encantada pelos podcasts, mas nunca tinha participado. Tinha recebido um convite em um outro momento, mas não foi possível. Então, e tudo é no momento que precisa ser, com a mensagem. Hora, né? Não era essa mensagem quando eu recebi o outro convite. Agora, com essa mensagem, esse convite vem com essa mensagem, que é algo que, de fato, é para quem está vivenciando, e faço convite também para quem não está vivenciando, para compreender, para entender e também para incluir e se incluir. Exatamente. Muito obrigado, viu, Angelita? Eu que agradeço muito. Obrigado de coração aí pela presença, pela participação. Uma honra recebê-la aqui. A Angelita, assim, tem uma formação extrema, né? Uma pessoa muito entendida de diversos assuntos, não estou falando só de autismo aqui, não estou falando de diversos assuntos, né, formada. Se você pegar o livro ou pesquisar um pouco, você vai ver que ela tem uma formação assim, absurda, então é uma pessoa capacitada para falar de fato de um determinado assunto e principalmente a questão do autismo que vivencia ainda. Então ela quer compartilhar isso com você, para você também, que está passando por esse momento, entender de fato que as coisas podem caminhar, mas a gente precisa caminhar juntos. E ninguém está sozinho, inclusive ela cita isso aqui. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Kleber? Angelita, obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu. Para todo mundo.
Esse foi o Pode Ser, mais uma edição. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre que tiver material novo, você receberá em primeira mão uma informação aí no seu celular. Aproveita e vai lá agora também no nosso Instagram, curte a nossa página lá, porque você vai conferir um trecho dessa entrevista e os melhores cortes também vão estar lá. Pode Ser 037. Muito obrigado pela companhia, obrigado a Qualicar, nosso patrocinador, ao Mió do Pão de Queijo e também o C Pinturas. Na semana que vem tem mais e você pode ser o nosso próximo entrevistado. Forte abraço, tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.